Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede, o mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Estamos começando o programa Sala de Opinião de hoje recebendo um convidado muito ilustre, Antenor Caritiana, uma liderança indígena do estado de Rondônia. Muito bem-vindo, Antenor, ao programa Sala de Opinião. Obrigado pelo convite, né? Estou aqui para esclarecer a opinião pública, né? E vamos falar um pouquinho, quem é o povo caritiana? Onde fica essa localização? E qual é a base da comunidade? O que o telespectador pode conhecer mais sobre a cultura dos povos caritianos? Sim, o povo caritiana, na verdade, não é o caritiana que nós entendemos que nós somos caritiana, né? Quem conheceu um primeiro caritiana nomeou eles, né? Quem disse o nome caritiana é o pessoal não indígena, que entrou em contato com os caritianos. Na nosso entendemos que nós somos origem Buiatu Sobacur, né? Que essas são o nome tradicional do povo caritiano por eles. E vocês tiveram um contato aí histórico com o grande Marechal Cândido Rondon, né? Como que foi esse contato assim, presente na memória dos indígenas mais antigos da aldeia? A história é muito comprida, né? Muito longo esse contato, não teve contato assim muito próximo. Através do seringueiro, os garimpeiros, né? Não sei se era caucheiro naquela época, né? Que entraram em contato com os povos indígenas. Não muitos fizeram também contato mal roçado, né? Muito roçado, estragou muitas culturas indígenas daí para cá e até hoje nós não vivemos mais sossegados. E como foi esse seu primeiro contato com o não indígena? Como foi essa experiência? Bom, quando eu nasci, minha mãe e meu pai orientavam para mim que tinha um ser humano que tinha vestido branco, né? Eles falavam que tinha um ser humano, outras sem ser nós. E são muito gente ruim, traidor, muito Eita. traiçoeiro. As mulheres são isso, só coisa ruim, né? Isso
só ouvi falar, né? E quando teve contato primeiro com o seringueiro, né? Não era primeiro com a FUNAI, era o seringalista que chamava Lopes. Eles foram lá de canoa no Rio Garça, e eu não sei se é Garça, Saputi, aquele rio, né? Que entraram em contato com a gente lá. E todo mundo correram, ficaram só liderança lá para receber eles, né? E outra viagem vieram o padre também, né? E eu me lembro muito bem que todo mundo correram também. E ficou só o adulto, os dois, os caciques, pode ser, e para receber ele. E quando eu vi o padre e a freira, né? O padre com o vestido grande e a freira com o vestido branco. E eu disse logo, é a mulher dele, né? Tudo igual, né? O homem, a mulher, então eu considerei assim a mulher dele, mulher do padre, né? Então isso aconteceu. Logo isso teve contato com o SPI, né? Vou resumir o máximo possível. No contato do SPI, os povos caritianos teve muito contato, muito... Conflito? Não é conflito, maltratado. Eu não vou dizer que os caritianos foram maltratados pelos seringueiros, pelos garimpeiros, não. Eu presenciei isso, não é a história, né? Eu tinha mais ou menos 8, 9 anos naquela época, né? Que maltratava meu pai, jogava as flechas dele, queimava a comida dele, proibia os índios de comer comida, né? Ficava com as mulheres indígenas, uma coisa muito ruim, muito chocante isso. E ainda bem que tinha a nossa liderança, que foi para o garimpo, antigamente tinha perto o garimpeiro lá, com o chefe dos garimpeiros denunciaram aqui, eu não sei como foi isso, denunciaram aqui com o chefe da FUNAI, e aonde conseguimos tirar primeiro o chefe de posto lá na nossa área. Né, que foi muito ruim, não é coisa boa. Com esse maus-trato, muitos índios morreram, até meu irmão mais novo morreram. Chegou doença do mesmo tempo, sarampo. Isso muito apavoroso essa lembrança que eu lembro isso. Antenor, esclarece qual é a função do chefe de posto dentro de uma aldeia? Para o público que nos acompanha entender melhor. A função do chefe de posto era para cuidar dos povos indígenas, né? Proteger, cuidar, orientar. E a saúde, a educação, ver a situação dos povos indígenas, né? Então, isso fez com que eu quando eu crescer, eu ser liderança dos indígenas, né? E até hoje... E você vendo todo esse massacre com a população indígena, você também decidiu por ingressar no Exército? Sim, mas... Para se tornar ainda mais esse guerreiro fortalecido? Primeiro pensamento era criar um guerreiro indígena dentro da comunidade, porque até então não conhecia os outros povos indígenas, né? Não vinha outros povos indígenas. E aí é onde eu falei com o filho do chefe de posto, como é que eu faço para aprender a falar, para aprender a ser alguma coisa, né? Dirigir carro, pilotar avião, mecânico. Eu via uma coisa assim, eu também posso ter isso, eu vou ensinar meu povo, quero aprender isso. Isso fez com que, aí eu falei, vocês aprenderam aonde? Né? Aonde é a escola? Aí falaram que era no quartel, né? No quartel, que era a escola que ensinava tudo. Então eu vou para lá. Né? Essa época eu já estava meio grande, já, 18 anos já, né? Com vivência, essas coisas todas. Né? Eu acredito que você tanto aprendeu quanto ensinou nessa experiência estando no Exército Brasileiro. Mas quando eu estava lá no Exército, eu não sofria. Antes de eu entrar, até lá na aldeia, eu entrei no treinamento para ser guerreiro indígena. Né? Eu passei 5 anos no treinamento, né? Onde a gente passa mês e mês sem comer comida, aquela coisa que a gente pode comer, né? Que não pode beber água,
só pode beber cipó, né? Só pode tomar água de cipó, né? Comida muito pouquinho, nem triscar, tem várias coisas que ele não pode comer, né? Então no quartel, para mim, um dia não era nada, não era nada para mim, né? Então eu aprendi, eu já fui no quartel treinado já, né? Onde o coronel falou para mim que aquelas que os quartel tinha negócio de matar os animais, laço, não sei comer cobra. Não, onde pegam animais, tudo, eu já sabia tudo isso. Assim, as armadilhas, as armadilhas. Na verdade, no outro, primeiro eu servi, depois eu enganjei, né? No outro ano eu já era o instrutor da REMA já, para ensinar o soldado, né? Que isso foi uma experiência muito boa e até agora eu aprendi muito do quartel, não tem como reclamar. Lá não tem nem feio, nem bonito, nem rico, nem pobre, todo mundo são iguais. É por isso que eu gosto muito esse tipo de tratamento, né? Eu acho que aqui no meio de nós, na sociedade, falta isso, né? A organização, né? Então, onde aparece muito corrupto, muito ladrão, muito de todos, né? Que não tem limite, né? Eu acho que isso fez com que eu voltar na minha aldeia, depois disso, passei 4 anos, né? Dentro do quartel, aprendi, não fiz curso para ser oficial, porque eu não queria seguir carreira. Eu fui lá para aprender alguma coisa, falar. Na verdade, eu estou falando eu não era assim, né? Me vesti bem, eu aprendi lá, falar com as autoridades, aprendi lá, né? Tudo, para mim, foi a base da minha aprendizagem, foi lá no quartel. E na volta da minha comunidade, eu ensinei um pouco lá também, né? Eu voltei com a visão diferente, e aí é onde conheci movimentos indígenas da Amazônia. E aí é onde eu viajei para lá, e quando eu voltei para cá, eu vim a propósito de criar o movimento indígena do estado de Rondônia aqui. Que ótimo, Antenor. E no próximo bloco a gente vai fazer um pequeno intervalo, e no próximo bloco nós vamos falar mais da importância do movimento indígena em Rondônia em termos de visibilidade da causa indígena. Daqui a pouquinho, não saia daí. Sua carreira pede, o mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.
Estamos de volta com o programa Sala de Opinião, entrevistando o líder indígena Antenor Caritiana. E nesse bloco nós vamos falar um pouquinho do movimento indígena no estado de Rondônia. Como tem sido a sua participação nesse movimento? E fale para os nossos telespectadores quantos povos indígenas e quais são os povos indígenas que habitam esse território de Rondônia, Antenor. Sim, quando a gente começou o movimento indígena, a gente começou com os indígenas que estão na sua comunidade, né? Quando a gente trabalhou dentro, a gente encontrou vários povos indígenas que não eram conhecidos como povos, né? E aí é onde o povo chegou até 54 povos indígenas, aqui do estado de Rondônia. 54? E nós temos índios isolados ainda no estado de Rondônia? Não, quer dizer, a gente trabalhou, né, que tem sul do Amazonas e noroeste do Mato Grosso. Em Rondônia mesmo, chega até 30 povos 30 ou mais. povos. E qual a região que nós temos mais quantitativo de indígenas? É Guajará-Mirim? Guajará-Mirim. Em torno de quantos Guajará-Mirim indígenas? tem 25 povos indígenas. 25? 25 povos. Chega a um quantitativo de 10 mil indígenas? Ou mais, muito mais. Chega a mais de 16 mil indígenas, né? Então, a criação do movimento indígena tinha um objetivo. Naquela época, a gente não tinha professor indígena, não tinha agente de saúde, não tinha lideranças indígenas dentro da faculdade, né? Naquela época, os próprios indígenas era proibido de falar a sua língua, né? Imagina na sala de aula, né? Então, tudo isso fez com que a gente criar aqui o movimento indígena do estado de Rondônia para lutar, principalmente a demarcação das terras indígenas. Também a demarcação, no mesmo tempo, que era importante, e no mesmo tempo a gente falava muito autonomia. Autonomia. Autonomia que a gente queria ser, mas claro que a gente nunca vai ser autônomo. Total, mas sempre a gente queria ser autônomo até hoje que a gente chegou a esse ponto, né? Tem muitos indígenas agora na faculdade. E isso ajuda muito, né, nessa defesa do território, na luta pelos direitos indígenas. A Faculdade Metropolitana, por exemplo, e FINCA, nós temos alunos indígenas cursando os cursos de zootecnia, serviço social, então, entre outros cursos ofertados à população indígena, isso é uma forma de inclusão social. O grande desafio é incluir através da educação. E como é que você percebe essa grande contribuição das instituições de ensino superior na formação indígena, visando essa defesa também do território, conhecimento, e contribuir com a própria causa, né, indígena, sem dúvida nenhuma? Pois é, quando a gente conseguiu essa vaga, a intenção nossa era melhorar a situação da comunidade indígena, né? Depois, primeiro, a maioria da terra está demarcada, né? E muitos foram demarcados não corretamente, metade, mas outros não está demarcada, né? E outros povos também não está reconhecida como tal, né? E era para reconhecer. Então, a autoridade parou muito com isso. Acho que provavelmente os povos indígenas têm que lutar de novo em busca do seu direito. Antenor, né? Quais são hoje os principais desafios enfrentados, as dificuldades enfrentadas pelos povos indígenas do estado de Rondônia, o sul do Amazonas, como você bem citou, e o noroeste do Mato Grosso? Quais são essas dificuldades que às vezes interferem nesse modo de vida e no fortalecimento da própria identidade indígena? Quando a gente fala a situação dos povos indígenas, é uma situação muito delicada, muito. A gente não pode dizer que o governo brasileiro tem projeto para os povos indígenas. Ninguém pode falar isso. Os índios estão sobrevivendo por a sua conta própria, né? Que eles gostam muito de peixe, gostam muito de caça. A comida preferida para eles é caça e peixe. Sem isso, para eles não tem comida, igual o pessoal da Amazônia, não tem farinha na mesa, não tem comida, né? Então, mesma coisa os povos indígenas. Aí é onde eu falo, tem algumas áreas tem peixe, tem muita fartura e outras áreas não tem nenhum E na área que nós não temos tanta fartura, como sobrevive
esse teu compatriota, o nosso compatriota indígena? Sim, é essa que eu estou falando. A dificuldade dos povos indígenas que está passando sobre isso. Por que os índios estão vendendo a sua riqueza? Né? Porque não tem apoio. Eles têm madeira, eles têm diamante, eles têm toda a riqueza dentro da sua área. Mas ele vai morrer, como é que ele vai fazer? Precisa o quê para organizar isso? Precisa uma autoridade que enfrenta isso, não jogar pedra, não prender os índios, ensinar ele a usar. Né? Senão vai estragar toda a terra dele, vai vender não, vai dar de graça a sua riqueza em troca de pão, em troca de coisa, porque nós não somos acostumados disso. Nós acostumados de muita fartura. Depois que demarcaram a terra, depois que fizeram tudo isso, os índios, incrível isso. Então isso eu estou falando para a autoridade, não pode dizer, por isso que eu sou contra, quando a liderança Cinta-Laga for preso, né? Porque o governo de forma alguma ajudou esse povo. Depois que ajudasse, se os índios não obedecessem, mesmo o projeto aprovado, se os índios continuassem a garimpar, aí pode prender ele, mas não tem como. Agora, eu fico muito preocupado, não só com Cinta-Laga, todos os povos indígenas, porque a maioria a terra está invadida, a terra do Urueuá está invadida, a terra do Caripuna está invadida, né? E outras terras estão invadidas. Né? Então a gente vai ficar olhando só por causa disso e nenhum projeto sequer o governo oferece para os povos indígenas. Né? Isso é muita vergonha para o nosso Brasil. Né? A riqueza, tanta riqueza que a gente tem, a língua, a dança, mito, a cultura, artesanato, né? Tudo isso é a riqueza do povo brasileiro, não é somente a riqueza do está indígena. Sendo, de uma certa forma, contrabandeada. Remédio tradicional, né? É muita coisa. Né? Então, Antenor, falta ainda muito esse apoio dos órgãos governamentais à causa indígena? Não tem, né? Para como tem sido a atuação aí da FUNAI na defesa dessas populações, considerando ainda que nós temos muitos indígenas que nem falam a língua portuguesa? Como tem sido essa contribuição? A FUNAI, a gente não pode dizer que está... para mim, a FUNAI agora, eu não tô criticando a FUNAI, mas eu acho que não é a FUNAI, é o governo federal que não tem apoio aos povos indígenas. Se o governo federal apoiasse os povos indígenas, a FUNAI teria fortalecido, né? Única que o órgão que podia ajudar no projeto, ensinar os índios, porque só ele que tem acesso à comunidade indígena, legalmente só ele que tem acesso à comunidade indígena. Mas não tem projeto, eles falam que não tem carro, não tem combustível, não tem nada, a FUNAI somente cabide de emprego, né? Não serve mais para, não sei, não sou dizer para nada, porque... Se você for para a aldeia, é difícil você encontrar a FUNAI, você não encontra. Não estou dizendo, não estou criticando a FUNAI. Eu quero que a FUNAI, o governo federal, apoie os povos indígenas. A gente fez um seminário, uma conferência nacional para fortalecer a FUNAI e até agora não tem esse projeto. E quando acabou o chefe de posto, criaram foi CTL. Né? CTL foi um projeto do governo Lula que foi criado lá e não foi implantado. Né? Esse projeto é muito bom. Era um chefe de posto só e com CTL você tem 6 pessoas que ficaria para atender aquele povo. Né? No projeto, toda a elaboração de projeto, todinho, com a viatura todinho. Cada CTL... o apoio da tecnologia. E falando em tecnologia, a gente sempre vê muito a questão de preconceito, estigma em relação ao indígena, que ele está às vezes numa Hilux com um celular. E eu lembro de uma das nossas entrevistas na rádio, em que um ouvinte perguntou sobre essa questão. O que você tem a dizer sobre a importância da tecnologia, até para a gente esclarecer o nosso público, de que todos nós somos iguais perante a lei. A própria Constituição Federal já garante isso.
E o indígena precisa acessar um bom celular, ter acesso à tecnologia, que é uma forma de se comunicar no interior da Amazônia e também ter um transporte para se deslocar, não é? No mesmo tempo, bom ou ruim, né? Eu acho que os povos indígenas nunca foi ensinado para viver no meio da sociedade, vamos supor assim, porque eles aprendem por eles mesmos, porque a internet, o celular é bom para quem sabe usar, né? Isso é uma arma muito perigosa em qualquer coisa, se entregar, deixar na mão da criança, deixar na mão da pessoa que não sabe como usar, ele pensa que está mandando foto só para aquela pessoa, e já está mandando a nível nacional, internacional, né? E isso complica toda a situação dos povos, as pessoas que não sabem, por causa da internet, né? Por isso que eu falo, um lado é bom, o lado é ruim, né? Então, a gente não recebeu um treinamento para isso. Desde que a gente entrou em contato, jogaram coisa para a gente, né? Então, os índios não têm culpa de nada, do meu ponto de vista, não tem culpa de nada, porque tá vendendo a sua madeira, tá vendendo a sua riqueza, né? Tá dando a sua riqueza, porque não tem apoio, não tem ensino. E quando chega a Copa, quando chega as pessoas que vêm de fora, o Brasil ainda tem que fazer treinamento para falar naquela língua, né? E a nossa língua, ninguém tem interesse para os povos indígenas, né? Quer dizer, o Brasil não defende a riqueza deles, né? A riqueza dos povos indígenas, diamante e outras riquezas que tem, não é dos povos indígenas, é do Brasil. É do Brasil. É da União, e está deixando embora todinho, né? Então isso é muito ruim. Até então, até agora que a gente conhece, a terra dos povos indígenas não é a terra dos povos indígenas, é a terra da União. A gente está lá só cuidando aquela riqueza. Nós vamos fazer mais um intervalinho e no próximo bloco a gente continua com esse delicioso assunto, esse debate sobre a questão indígena. Já já voltamos. Sua carreira pede, o mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com o programa Sala de Opinião e no último bloco nós falávamos da questão do uso do celular, da fotografia, que acaba divulgando todo esse potencial e essa riqueza tão presente nos territórios indígenas, nas aldeias. E uma delas que eu tenho percebido muito aqui na Amazônia, o crescimento, Antenor, desse comércio
podemos dizer, um comércio até ilegal de banhas. Nós temos banhas de sucuri, nós temos banhas de peixe elétrico, banhas de tartaruga. Então, há esse comércio em evidência na Amazônia. Além desse comércio, eu destaco também a utilização de amuletos que acabam sendo utilizados para questão muito cultural, sexos de animais, para uso de amuletos de sedução. De uma certa forma, essa banha e tantos amuletos são sacrificados animais para alimentação desse comércio tido como ilegal. Eu gostaria de te perguntar em relação a essas pessoas que recorrem aos indígenas para que façam essa matança desses animais. Você percebe isso? Como que vocês entendem essa questão dessa procura por essas banhas, uma banha de sucuri, uma banha de um peixe elétrico? Vocês são muito abordados por essas pessoas que gostam de praticar esse tipo de comércio? Não. Eu já ouvi falar sobre isso, mas não assim para matar aqueles animais especificamente para aquilo, né? Mas sempre a gente aproveita guardar, tem vários animais, né? Uhum. Então por aí a gente vê também quanto proibiram até os índios ofenderem artesanato de pena, né? A utilização das penas. Utilização de pena. A gente não mata os passarinhos só para cada pena. É alimento dos índios. Os índios vivem disso. Eles vivem disso. Eles são a natureza. A natureza se alimenta entre eles, né? Então, até agora eu não vi criação de peixe, criação de galinha, bovino, tudo na comunidade indígena. Eles estão sobrevivendo em cima disso. Peixe tradicional, né? Caça tradicional, não tem nada de criação, né? Então, estou falando só porque a IBAMA proibiu a venda de artesanatos indígenas, né? Então, a pena, o osso dos animais, casca de tatu, tudo é aproveitado. Na questão, né? do artesanato. Isso é sustentabilidade para a própria, né? Pena população. de mutum, arara e outros bichos, é aproveitado tudo, né? Então, eu não conheço essa parte das banhas, parte né? É um comércio muito forte. Aqui nós temos alguns mercados de destaque na Amazônia. Mas não é só as banhas que é remédio, tem muito a casca de árvores, folha, raiz, né? O Brasil é muito rico nessa no medicina remédio tradicional. Né? Remédio tradicional, né? Mas mesmo assim ninguém dá valor, né? E olha o quanto a gente aprende com vocês em termos de uso dessa floresta, remédios, né? Plantas que servem aí para desde uma dor de barriga, quanto a questão de evitar, de contribuir aí com outros tipos de doença, né? Sim. Essa floresta ela é muito rica, né? E às vezes o próprio brasileiro não valoriza a contribuição indígena em relação a esse saber tradicional e o saber da própria floresta. Negócio disso entra na religião, né? Os índios têm a sua religião, né? A gente não tem limite, tá? Se você matar um bicho, você não pode comer inteiro. Tem a parte aquela parte que você não pode comer. A criança não pode comer, a mulher não pode comer. Então, tudo isso é religião. Nós ainda mantém isso, né? Então, as pessoas não entendem isso, né? Quando coloca os animais tudo para fazer linguiça, ninguém sabe o que está comendo, né? Então, a religião eu me sinto assim, os povos caritianos são muito religiosos, né? Culturalmente, porque nós temos 4 tipos de festa, né? Vamos falar delas, sobre essas festas? Tudo é para agradecer a Deus. Nenhum deles é tipo carnaval fora de época, né? Tudo somente para agradecer a Deus, né? Então, não tem nada. A gente reza, só não fecha os olhos, né? Mas a gente reza, pede
todos para Deus. Porque e nós acreditamos que nós vivemos aqui antepassado com eles, né? E disse, antes de ir embora para o céu, que para a gente ele criou tudo, criou animais, fruta, tudo. Remédio tradicional, sagrado, acaba sendo esse remédio solo tradicional, sagrado. ensinou tudo, fez pajé, tudinho, e não precisava ele mais aqui. Aí ele falou, olha, eu vou embora para o céu, e só que vocês, na hora que vocês precisarem de mim, fala comigo, e eu estarei sempre olhando para vocês. Né? Que lindo, né? Então, essa é a visão nossa. Então, quando nós faz a festa, a gente agradece todas as pessoas, toda a família, reúne a família, né? E pede a saúde para a mãe, para o pai, para o filho, força, coragem, saúde, tudo, geral, alimento, tudo, né? Então, essa é a nossa religião, né? Mas isso, quando chegou religião não indígena, tem religião que proíbe os índios fazer as coisas. As né? festas. As festas tradicionais. As festas tradicionais tem algumas coisas que ele proíbe, né? Então, acho que para que proibir? Porque Deus fez isso. É Deus que fez, não foi outra pessoa. Né? Então, Deus não, eu tenho certeza que ele não é contra o que ele faz, né? Então, acho que cada religião tem que respeitar a cultura, né? A cultura, né? Quando a gente entra eu acredito em Deus. Quais Deus são as é uma bebidas, Antenor, as bebidas mais servidas durante essas festas? As bebidas mais tradicionais e até mesmo durante os casamentos. Vamos falar depois um pouquinho dos casamentos? Sim. Esse momento da conquista aí. Mas a gente faz a festa tradicional só com milho verde, né? Canjica. A né? xixa. A xixa é separada. Tem festa de canjica, que faz só com milho verde. Tem festa de peixe, a gente faz só com jatuarana, Nossa, não pode misturar peixe, somente jatuarana. Tem festa de caça, né? Não pode ser qualquer caça, tem que ser bem escolhida. E nesse dia não pode matar anta, não pode matar onça, não pode matar os animais grandes. Né? Tem que fazer só aquilo mesmo. E tem festa de xixa, que você fala, né? Aí é a festa também. Tudo é para agradecer a Deus. Isso celebrar a fruta. vida, celebrar essa união entre os povos. E vocês costumam convidar muitos outros povos indígenas para participarem dessa festa? Não. Somente os Somente caritianos? os caritianos mesmo. Maravilha, então. Eu acredito, eu já andei todos a aldeia dos povos indígenas. Tem a sua aldeia, a sua cultura mantém a vida. E tem alguma coisa especial nesse processo de conquista do índio que se interessa por uma outra índia? Como é esse momento aí da conquista dentro da aldeia? Eu não sei se eu vou falar atual agora. Né? Antigamente era outra coisa, agora mudou muito a situação. Né? Mudou a situação. Né? Principalmente a escola também, o professor também mudou. Então isso muda relacionamento dos jovens para quer dizer, de outra coisa, né? Porque tem povo que estão fugindo para a cidade, né? Não aceita mais aquela cultura, né? Então tem uma coisa muito reflexa sobre isso quando a gente fala, né? E conquista, a gente conquistava, não era qualquer pessoa, igual aqui vocês, não é. Aqui na finca tem 100 pessoas entram na faculdade. Se passar aquele período que era para passar, não vai passar 100 pessoas, vai passar os 20, 30, não sei. Eu sei que não vai passar 100, né? As coisas é a mesma coisa, a situação é a mesma coisa, né? Os povos indígenas. Quando ele faz treinamento para ser guerreiro, né? E essa pessoa que é trabalhador, que é caçador, que é um artista, que conquista as meninas, antigamente. E hoje não tem mais isso. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco
continuando esse papo super agradável com o meu amigo e líder indígena Antenor Caritiana. Não saia daí. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. De volta ao programa Sala de Opinião, entrevistando hoje essa liderança guerreira que luta historicamente pelos direitos dos povos indígenas do estado de Rondônia, Antenor Caritiana. E agora nós vamos falar mais um pouquinho dos desafios, né? O que os povos indígenas esperam, assim, dessa formação que nós temos alunos aqui na Finca, alunos na Metropolitana que fazem cursos de graduação. Qual é a expectativa dos povos que estão lá naquela comunidade esperando o retorno desses alunos indígenas em termos de contribuição à comunidade? Olha, tem vários... a comunidade mandou as suas estudantes para aprenderem aqui, né? Então aqui também eles têm muita expectativa de aquele aluno, aquele estudante, quando se formar, volta a ajudar a comunidade. E esse é o nosso foco, né, das lideranças, né, que a gente conseguiu o espaço da UNI, do IFRO, em toda a faculdade, né, que a gente quer melhorar a situação dos povos indígenas, como agronomia, né, engenheiro florestal, né, zootecnia, exotecnia, serviço social e assim serviço tantos social, cursos que assim estão colaborando. sucessivamente, que tenha a contribuição na comunidade, porque nós temos nossos técnicos de enfermagem dentro da nossa comunidade. A maioria dos índios já conquistaram isso, já estão trabalhando. Então isso a saúde melhorou bastante. A saúde, a educação, né? E já estão andando, né? Agora eu acho que agora tem pessoa que pode ajudar mais através da faculdade, quando ele aprender, sair daqui, né? Expectativa da comunidade é isso, né? Quando voltar, conseguir o emprego, porque ele não vai trabalhar de graça lá para a comunidade, né? Então isso também é desafio para a gente, né? Contratar os nossos profissionais indígenas dentro da Imaté, dentro do governo, para que dá suporte à sua comunidade,
né? Então essa é a nossa intenção. Assim também, nossas enfermeiras, quando foi formado, seja contratado através da CESAI, né? E a FUNAI seria também colocar Uma os indígenas, né? Parceira. Que os indígenas possam ter essa oportunidade de Claro. retornar à comunidade e contribuir profissionalmente com a população. Claro, isso. Maravilha, que ótimo, Antenor. Então, uma experiência muito bacana. E falando ainda em educação, nessa formação profissional, uma curiosidade, quando a criança ingressa na escola, ela aprende primeiro a escrita na língua ou aprende a escrever primeiro a língua portuguesa? Como que é essa relação, que já é uma criança bilíngue, né? Aprende a ser bilíngue na própria escola indígena. Como que se dá esse processo de ensino e aprendizagem? Nós conquistamos também contratar uns professores bilíngues, né? Professor de cultura, né? Então, durante terceiro ano, até terceiro ano, as crianças estudam, né? Aprender a sua história, aprender a sua língua, né? Escrito também, tem professor bilíngue, tem professor de cultura, contratado da comunidade. Isso foi uma conquista muito grande. Muito agora, grande. quem confundiu até próprio indígena foi nós conseguimos, através da concurso público, contratar professor sabedor, né? O que é sabedor? Por que é tão importante para os povos indígenas professor sabedor, né? E nós, liderança, preocupamos, né? E eu tenho certeza, aqui também de vocês, tem as pessoas que falam a gira, né? E ali, a comunidade indígena também não fica fora disso, não. Se não aprender a língua correta, né? E não vai mudar a sua língua, né? A sua fala, né? Então isso é a gira, não é a língua, né? Então isso está acontecendo na comunidade indígena, por isso que nós conseguimos e lutamos para contratar o professor sabedor. Não é, aí o governo fala, não vai ser contratado porque o índio é muito velho, não tem como contratar. Essa é a nossa intenção, né? Até o velhinho com uma bengala chegar lá e dar palestra e explicar o que é para fazer, o que é, ele que sabe tudo. Eu vou dizer meu tio aqui, o Cisino, Caritiana, ele é um professor sabedor, ele sabe tudo, a história, remédio, não tem coisa melhor do que ele. Não? Então, especialista, essa né? é o nosso pensamento, essa saber tem que ser repassado para a sua comunidade, ou para seus alunos, ou para o seu professor, principalmente. Há uma relação muito de respeito com os indígenas idosos, nesse caso. Como a gente não pega remédio tradicional e ir lá arrancar a força, não. Primeiro tem que pedir a ele, porque ele veio aí e precisa de ajuda dele. E através dele que ele faça a coisa melhorar, que a gente fala, tem específico, né? Eu estou pegando você porque eu quero fazer isso. Então, uma não relação de respeito com a natureza. Respeito, porque isso claro que é através de Deus, né? E com os animais também nós temos essa relação tão respeitosa também, como você fez o exemplo dessa ligação com a planta, né? Nós não podemos comer, tem tatu, paca, anta. Essas 3 animais para nós são muito sagrados. A gente não pode comer andando, a gente não pode comer fora, só dentro de casa, não pode comer andando, né? É respeitado, né? Tem que ser consumido esses animais, né? Então tudo isso é ele, não é outra coisa. Tudo respeita a Deus, né? Que maravilha. E Antenor, e essa questão do panema, que a gente é a má sorte, se alguém tocou no instrumento de pesca, aí deu azar. Isso é muito forte na cultura indígena? Na cultura ribeirinha nós temos isso muito forte. E na indígena? Muito forte, porque a mulher não pode pegar o arco do marido e nem
pode triscar. Dá briga em casa. Não é briga, porque ela também sabe, né? Ela já então sabe. já sabe disso, já sabe que não pode coisa. Tudo é automático, né? Então não é porque você vai ensinar, não pode pegar minha ata, não, ele já sabe. Se ela pegou, porque ele quer, né? Então o marido não vai conseguir matar os bichos, né? Então tem várias coisas, não é só isso, né? Tem várias comidas que a gente não pode comer, né? Aquele que eu estou falando para você, tem tem comida, tem banana, tem óleo, tem várias coisas que você não tem que seguir, né? Mesma coisa a mulher grávida, entra pré-natal, que você fala, eu não entendo negócio da mulher, mas mesmo assim também os indígenas, quando fica grávida, não pode comer peixe não sei o que, não pode comer caça, não pode comer cabeça de não sei o que, não pode nada. Não pode cortar assim, não pode... Muita coisa, tem regra, né? Tem regra. Então, isso ajuda muito, né? Senão a criança fica engatada aqui, se não respeitar, né? Então, Antenor, nós já está quase acabando a nossa maravilhosa entrevista. Nós já estamos caminhando para as considerações finais. Que mensagem você gostaria de deixar ao público sobre essa maravilhosa entrevista? E aproveite esse espaço de comunicação e de grande audiência do programa Sala de Opinião para deixar a sua mensagem final. Eu queria deixar para o povo do estado de Rondônia, especificamente do nosso estado, nosso povo, o estado de Rondônia, que as populações indígenas hoje vivem aí do município, em todo canto, mas todos, não é só umas povos, Cinta Larga e o Caritiano e outros, todos são o mesmo, a situação são o mesmo, a necessidade é o mesmo. Então precisamos ajudar um ao outro, né? Respeitar, acima de tudo é respeito, né? Que nós não pode ser preto e branco, né? Então eu queria deixar essa mensagem, né? Que nós, povos indígenas, somos um povo diferenciado, somos totalmente igual a vocês, apenas nós temos visão diferente, a forma de viver, né? O nosso Deus é um só. Excelente. Então acho que é isso mesmo. Ótimo. Obrigado. Muito obrigada pela sua vinda, meu amigo. Foi uma honra recebê-lo neste programa. E para você de casa, um abraço muito carinhoso e até o próximo programa. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe.
é a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.